Boa tarde, amados que vão assistir esse vídeo. Recebemos uma notificação acerca de nossa história e nós estamos aqui hoje para a glória do Senhor, nessa tarde, dia 26 de novembro de 2022, para falar um pouco do amor de Deus. Tivemos uma semana passada, uma semana meio difícil, mas o Senhor até aqui nos ajudou, nos deu a vitória nessa tarde, para estar aqui nessa tarde meditando na palavra do Senhor, e que Deus possa dar nesse dia de hoje um dia abençoado para todos, uma tarde de bênção, um final de semana cheio de tranquilidade e de paz espiritual. Vamos ler a palavra do Senhor. Se por um acaso esse vídeo ele cortar no meio, antes da mensagem, a gente vai fazer o segundo vídeo e colocar na plaquinha Mensagem do Rei ali atrás, segundo vídeo pela cor da camisa, que a gente vai fazer esse trabalho assim em nome de Jesus. Não é uma coisa para me agradecer, é uma coisa para agradecer o nome do Eterno, do Todo-Poderoso, porque quando nós lemos a Bíblia, nós transmitimos o recado do Senhor. E nós vamos falar nessa tarde de hoje, poucas palavras, no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Vamos falar nessa mensagem. Elias prediz grande seca. Que os irmãos que for ler a Bíblia comigo, aqueles que não são evangélicos, possam meditar na palavra de hoje, em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, Pai, diante da tua presença estou nesse instante, Pai, com o meu pensamento voltado até a ti, Pai. Como o salmista falou, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem, Senhor, que fez o céu e a terra. Pai, toma a nossa vida em tuas mãos, a minha vida, a sua vida de cada pessoa que vai assistir esse vídeo, porque é a tua palavra que eu vou ministrar nessa tarde, Senhor. Eu não tenho nada para dar ao povo, mas o Senhor é que tem, o Senhor é que vai falar nessa tarde, através da tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Abençoa cada pessoa, Deus, que for ganhar um pouco de tempo para poder ler e escutar a palavra do Senhor, para estar comigo, que vai compartilhar, que vai presenciar a tua palavra. Toma em tuas mãos a cada um, nos dá para uma tarde de bênção, para nós sermos abençoados, em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, no capítulo 17, diz assim: Elias prediz grande seca. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui e vai para o lado oriental, e assim esconde-te junto ao a torrente de Querita, fronteira ao Jordão. Amado, nessa tarde, uma tarde de bênção, uma tarde que eu estou transmitindo o recado do Senhor, e eu creio, amados, que Deus, ele vai falar contigo e comigo através da palavra do Senhor. A Bíblia fala que Deus, ele tem levantado homens e mulheres para fazer a tua obra. Nós temos passado, nos finais do tempo, uma batalha muito grande espiritual. A gente sabe que a vinda do Senhor, ela está a cada dia e cada instante se aproximando. Os sinais estão se cumprindo. A luta está vindo, mas o Deus de Israel é o nosso Deus e ele dá a vitória. Esse texto que eu li aqui nesse instante, amado, é um texto em que fala que Elias, ao se levantar, ele vai até Acabe. Acabe, ele fazia coisas que desagradavam
ao semblante do Senhor. Os olhos de Deus estavam tristes de ver o que Acabe estava fazendo. Diz a Bíblia que Acabe, nesse texto aqui, a gente vai ver que quando Acabe, ele fez tantas coisas que desagradavam tanto ao Senhor, que ele, ao fazer aquilo, Deus se entristeceu. E agora Deus manda que Elias, ele vai até lá, leva a sua palavra. E quando Elias chega diante de Acabe, eu imagino que Acabe era o rei de Israel, e ele tinha a possibilidade, o rei tinha a condição de mandar tirar a vida, ele não podia dar a vida, porque é naquela cidade, naquele lugar. Baal, eu escrevi aqui um texto para que você possa entender. Baal, ele era Deus da tempestade, fornecia chuva necessária para fertilidade da terra. Ele, em primeiro tópico, ele era um Deus dos cananeus. Então, quando Elias leva essa palavra até ele, já imaginou o que é o rei receber uma palavra dessa? Mas tudo que Deus fala, ela se cumpre. O homem pode falhar na palavra, mas a palavra de Deus, ela não falhará. O homem falha, mas Deus não falha. E quando Deus leva o profeta até ali, devido a ele ser uma pessoa incrédula, devido a ele se prostrar diante de Baal e achar que Baal era o Deus das trovoadas. Ele achava que Baal era o Deus que podia mandar chuva. Talvez Elias foi até criticado, zombado, devido àquela autoridade que Deus deu para Elias. E quando Elias fala isso para Acabe, talvez Acabe não deu crédito nenhum, porque eles criam no Deus dos cananeus. Eles criam que o Deus deles era um Deus que podia fazer muitas coisas. Fazia chuva, fazia tudo. Mas o limite deles, daquele Deus, foi até onde Deus permitiu. Eu imagino Deus olhando para mim e você nesse instante que vai assistir esse vídeo. Olhando você que está passando talvez por uma dificuldade, uma batalha espiritual, uma luta espiritual. E talvez você já acha que não tem mais solução. Nós estamos passando na face da terra, nos últimos tempos, uma dificuldade, uma barreira, uma batalha espiritual. Mas nós temos que estar orando para que o nosso Brasil ele seja um Brasil de paz. Porque Acabe ele fez uma imagem de Baal, botou no bosque ali em Samaria. E ele curvava diante de Baal, porque para ele Baal tinha autoridade de tudo. Ele foi um rei que tudo que ele fazia era para entristecer o coração de Deus. É entristecer o nosso Deus Israel. Elias chega lá e fala, olha, não vai haver chuva, nem vai haver orvalho, mas em todo instante, Deus ele cuidava do profeta. Quando Elias acaba de falar, agora Deus manda que Elias ele sai dali e vai até o rio lá, onde passava a água, e ordenou que os corvos sustentavam ele, porque Deus cuidava do profeta. Deus cuida de você, meu amado. Deus cuida da sua vida. Como é que você sabe que Deus está cuidando de você? É você saber convicção do Senhor, que Ele é o único Deus que pode dar a solução dos problemas. Elias, então, ele acaba de entregar o recado de Deus. E quando ele entrega o recado de Deus, ele faz o que Deus determinou. Porque Deus havia providenciado uma coisa que é impossível para o ser humano, para o homem, para mim, para você talvez, mas para Deus não. Nada é impossível para Deus. Deus, então, ele providencia os corvos
para que levasse pão e carne pela manhã e à noite pão e carne. Mas ficou a seca, ficou sem água, não tinha mais água na cidade. A fome em Samaria foi profunda. Aquela cidade estava cheio de secura, não tinha água. E foram 3 anos ali seco. Mas o Senhor é bom. Diz a Bíblia que a benignidade de Deus é duradoura e dura para sempre. Eu olho com os olhos da fé quando Elias começou a olhar o ribeiro se arriando, a água se acabando, mas aí então Deus dá uma segunda ordem. Amados, que você possa nessa tarde meditar bem nessa palavra, a palavra de vida, a palavra de Deus. Que você possa, talvez, Elias, no instante que viu a água secar do ribeiro, a voz de Deus brada e diz: Elias, levanta-te daí e vai até Serepeta, porque lá existe uma viúva e essa viúva ela vai cuidar de você. Amados, veja bem, o amor que Deus tem pela sua palavra. Eu não sei qual é o problema da sua vida nessa tarde. Eu não sei qual o problema em que você está passando. Talvez você, amado, que vai ouvir, vai assistir esse vídeo, talvez você está passando uma dificuldade, uma luta. A Bíblia fala que quando Elias escuta a voz do Senhor, que ele fala, vai até Serepeta, porque lá tem uma viúva. Talvez na mente do Elias fosse encontrar uma mulher lá, uma mulher cheia de situações, cheia de vida boa. Mas Deus, ele tem planos na vida do homem, do ser humano. Deus, ele tem e sabe todas as coisas. O salmista fala que Deus, ele conhece o levantar, ele conhece o deitar, ele conhece o exterior e ele conhece o interior. Deus sabia que aquela viúva precisava de alguma coisa e Deus sabia que só ele que podia dar a vitória. Eu olho com os olhos da fé e vejo Elias chegando naquele lugar. E quando ele chega, ele encontra uma senhora viúva. Diz a Bíblia que ela estava catando um dos gravetos, porque a esperança dela já tinha se acabado. Ela não tinha mais esperança. Ela disse que ela ia pegar ali 1 ou 2 gravetos para comer com os filhos dela e morrer. Glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Então, meus amados, muitas das vezes tem pessoa que está nessa mesma situação. Muitas das vezes tem pessoa que está passando por essa mesma dificuldade, essa mesma luta. Muitas das vezes tem pessoa que já perdeu a esperança de sobreviver. A mulher tinha perdido a esperança, mas o Senhor, ele traz agora a esperança para aquela mulher. E ela vai agora. Quando ele chega lá, ela falou assim, olha, meu Senhor, eu estou aqui pegando 1 ou 2 gravetos para que eu coma com meu filho e eu morra. Então, tudo que ela tinha era somente uma esperança de morrer. Mas Jesus, ele dá a vida, ele dá a vitória. Ela ouviu a voz do profeta. E quando o profeta falou, foi a palavra de Deus. E de repente, quando aquela mulher sai para ir pegar o que Elias pediu, um pouco d'água. A seca estava demais, não tinha água, não tinha nada, tudo morrendo, tudo acabado. Mas diz a Bíblia que ela olha para o profeta e fala, meu Senhor, eu vou somente pegar ali 1 ou 2 gravetos, fazer um bolinho para meu filho e morrer, porque Elias pediu que trouxesse o bolo para ele. Amados, aquela mulher, ela fez o que o profeta falou. Ela foi lá, fez um bolo e traga o profeta, abençoou o profeta. E naquele instante veio a esperança dela. Tudo melhorou. A farinha na panela não acabou. O azeite na botija não faltou. Talvez, amado, você esteja com seu azeite quase acabando. Talvez a sua esperança já está se acabando. Mas nessa tarde de hoje,
eu trago uma resposta para você, que você possa olhar para o nosso Deus, o Deus de Israel, e falar assim como o Senhor, Ele me deu a vitória através da palavra dele, aquela viúva de Serepeta. Eu preciso também, Senhor, dessa resposta. Eu preciso também, Senhor, dessa vitória. Dessa tarde, é uma tarde de bênção. Quando Elias saiu dali, ele cumpre com a palavra dele, ele cumpre com o que Deus falou. Agora você veja bem, meu amado. Passa 3 anos. A seca chegou em Samaria. Talvez os animais morrendo, tudo acabando. Acabe, ele olha para o seu criado e ele fala: vamos sair e vamos buscar um jeito de arrumar alguma coisa para que os animais não secam. Porque o próprio Acabe, aquele homem idólatra, aquele homem que cultivava a Baal, que ele achava que ele era o Deus das trovoadas, ele achava que ele era o Deus poderoso, Baal, mas a força do diabo, ela vai só até enquanto Deus permite. Agora Acabe, ele olhou e ele viu que estava tudo seco, não tinha mais solução. Então ele fala para o mordomo e fala: olha, vamos dividir aqui, vamos chegar até lá. E quando você encontrar um pouco de água, você encontra água para que os animais não morram. Glória seja dada ao nome do Senhor. De repente, quando ele vai caminhando, glória a Jesus, quando ele vai caminhando, ele dá de cara com o profeta no meio do caminho. Ele dá de cara com o profeta, mas aquele homem, ele tinha temor de Deus. Aquele homem, ele tinha o temor do Deus de Israel, embora que ele estava no meio de um povo em que cultuava Baal. Mas ele não, ele cultuava o Deus dos exércitos. E ele dá de cara com o profeta. Eles estavam procurando o profeta, eles queriam saber onde que estava o profeta, por que o profeta falou, e estava se cumprindo aquilo que o profeta falou. Veja bem, amado, para e imagine comigo. Os sinais do Senhor, ela está se cumprindo a cada dia e cada momento. Deus cada dia tem dado os sinais. Ele tem mostrado na face da terra que existe o Deus no céu. E as pessoas não têm dado crédito à palavra do Senhor. As pessoas não querem saber de nada do que está acontecendo. Nós estamos ali com um movimento muito grande para defender o nosso Brasil. E esse movimento, se nós continuarmos orando, a resposta está nas mãos do Senhor, para que o nosso Brasil seja um Brasil de paz, um Brasil de tranquilidade, um Brasil que nós podemos continuar pregando o Evangelho do Senhor, anunciando as boas-vindas do Senhor, falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que daqui a pouco, meus amados, se passar um tempo, pode acontecer da gente não ter mais o privilégio nem sequer de pregar aqui, para o Face, no YouTube. Mas enquanto há um Deus olhando para nós, a nossa esperança está firmada, não é no homem, a nossa esperança está firmada no Deus poderoso, no Deus de Israel. E quando você começar a imaginar, amado, ver o que está acontecendo, ensinar o primeiro vídeo que eu fiz, pela camisa, você vai ver a foto lá. Eu faço cada dia um vídeo com a camisa para poder diferenciar o vídeo. Você vai ver que eu falei a respeito da vinda do Filho do Homem. Os sinais estão se cumprindo. Você vê aí terremoto, maremoto, você vê vários tipos de coisas acontecendo, irmãos contra irmão, filho contra pai, quando as pessoas estão passando por uma grande luta, uma grande batalha. Mas eu acredito e creio, amado, que nessa tarde, uma tarde em que nós estamos aqui ministrando essa palavra, não estamos falando da minha palavra, que se eu falar da minha palavra, nada vai edificar o seu nome, o nome do Senhor, mas eu estou falando do amor do Senhor Jesus, da palavra de vida, que possa nessa tarde você meditar nessa palavra, receber essa palavra, que quando ele encontra com aquele acho que é Obadias que ele passou a mensagem para ele, para que ele fosse até Acabe, ele falou: meu Senhor, os profetas
100 profetas. Eu escondi de 50 em 50 para que Jezabel não matasse. Eu sou um homem temente ao Senhor, que eu fiz alguma coisa. Mas Elias, ele falou, olha, você vai e fala para Acabe que eu estou à disposição, que você me encontrou. E ele, quando ele falou isso, olha, eu dou todo dia 50 soldados, eu dou 50 pão para eles, dou pão de tarde, eu dividi para que não morresse. O que eu fiz alguma coisa, Senhor, meu Senhor? Ele era um homem que tinha o temor de Deus. Nessa tarde, meu querido, que você possa meditar nas palavras do Senhor. Diz a Bíblia que quando ele encontra com Acabe, Acabe olha para ele e fala, olha, é você, Elias o tesbita, o perturbador de Israel? Glória seja dada no Senhor. Elias olha para ele e fala, não, eu não sou o perturbador de Israel. Eu trago a mensagem de Deus para a sua vida. Ele viu que não tinha mais condição. Acabe viu que não tinha mais condição. Agora, Elias faz um desafio para Acabe. Oh, glória a Deus, o rei de Israel podia mandar quebrar ele no meio, mas só que tinha um problema. Elias estava debaixo da sombra do Onipotente. Ele estava debaixo da sombra do Senhor. Então agora Elias olha e fala para ele, vamos fazer o seguinte, um desafio. Você traga todo o povo, os 450 profetas de Baal e mais os 400 de Aserá. E vamos ver o Deus que ele responder com fogo. Esse é o Deus, aleluia. Mas a confiança de Acabe talvez pensou assim, é fácil. O nosso Deus Baal, ele tem poder, ele tem condição, ele é o dono da trovoada, o dono do trovão, mas só que Acabe esqueceu uma coisa. Quem estava na frente era o Senhor, era Deus que estava determinando para ele, era Deus que estava falando para ele. Nessa tarde, Deus está falando aqui comigo, que Deus possa abençoar nessa tarde vidas que vão assistir esse vídeo, vídeos que estão comigo no Mensageiro do Rei, para assistir essa palavra do Senhor. A Bíblia fala que Acabe, ele recebeu a ordem e agora Acabe manda reunir os 450 profetas e todo o povo ali. Vamos ver agora quem vai responder com fogo. Quem vai responder com fogo? Glória seja dada ao Senhor. Diz a Bíblia que ele preparou o holocausto. O outro preparou o holocausto. E os 450 começaram a clamar Baal. Baal, 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 mas Baal não respondia. Quando chega ao meio-dia, Elias olha para eles e zomba, olha, talvez o seu Deus está dormindo. Talvez o seu Deus ele não tem condição, ele está descansando. Meio-dia, Elias então convoca os 450 e já estava se retalhando o corpo, já estava se cortando todo, porque Deus não respondia a eles. Deus, Baal não respondia. Amado, Baal, ele só responde enquanto Deus permite. Acabou Baal. Se nós olhar para o nosso Brasil, daqui a uns tempos, nós vamos estar com um problema seríssimo, mas Deus está conosco. Deus, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Isso não vai acontecer porque o Senhor não dormita, glória seja dada ao Senhor. Acabe fez uma estátua e naquela estátua ele se prostrava e adorava. Mas nós temos um Deus que, se você olhar para a cruz, glória seja dada, você vai encontrar a cruz vazia, porque ele ressuscitou, ele não permaneceu entre os mortos, ele está na destra de Deus Pai Todo-Poderoso, onde vai vir julgar os vivos e os mortos, glória seja dada ao Senhor. Quando eles reuniram, e eles clamaram, se retalhavam todo, glória seja dada do Senhor. A Bíblia fala que Elias chega para os 450 profetas e fala, vamos preparar o altar. Amado, quando o altar está preparado, a glória de Deus, ela desce.
Quando o vaso começa a se preparar, ele começa a se encher da unção, do azeite do Senhor. Nessa tarde, nesse vídeo, você possa se encher da unção de Deus, glória seja dada ao Senhor. Que a chuva de bênção ela cai sobre a sua vida nessa tarde hoje, glória seja dada. A Bíblia fala que quando Elias viu os cansaços dos profetas, diz a Bíblia que Elias, olha, preparou todo o altar e falou: agora bota água em derredor do altar. Elias desafiou aqueles 450 e disse: olha, bota água. Se eles clamaram com tudo seco, não desceu, agora bota água. Elias quis dizer que eles não tinham, o Deus deles não tinha poder, não tinha condição. O nosso Deus sim. E quando Elias clamou, diz a Bíblia que o fogo desceu, consumiu a água e agora o fogo está aceso nessa tarde. Eu acredito e creio que você que está aí assistindo esse vídeo, você vai ser abençoado, você vai ser uma pessoa que vai compartilhar. Compartilhe para outras pessoas, para que essa palavra ela alcança todo lugar. É a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar nessa tarde, você está fazendo oração. E que Deus possa te abençoar ricamente, você que assiste meus vídeos, você que está sempre assistindo, que você possa ser abençoado nessa tarde. Você crente, você não crente, você que seja uma pessoa que tem o temor do Evangelho. Eu estou pregando, amados, não para os crentes, para as pessoas que têm temor do Evangelho, pessoa que gosta da palavra do Senhor. Não importa se você é religioso, se você tem religião, não estou falando de salvação. Que você possa meditar nas palavras que foi lidas nessa tarde, você está orando, que você tiver algum problema na enfermidade, ou problema na justiça. Eu creio que nessa tarde as mãos de Deus ela vai se mover e você vai ser abençoado, ou você vai ser abençoada, porque o nosso Deus, o Deus de Israel, ele está sobre minha vida e está sobre a sua vida nessa tarde. Que Deus possa te abençoar. Pai querido, Pai amado, nesse instante, Deus, meus olhos se voltam para Ti, para Te agradecer por essa palavra que foi lida e anunciada, Senhor, para as pessoas que verem a Tua palavra, pessoas que ouviram a Tua palavra, que eles possam, Pai, sentir a presença do Seu Espírito Santo, que o fogo possa descer sobre aquela pessoa em que está enferma, aquela pessoa que está enferma, aquela pessoa que desperdeu a solução, que acha que não tem mais solução. Meu Deus, que Tu possa dar a solução para essas pessoas, da vida, da tranquilidade, da paz do Espírito, que a Tua paz, Deus, ela possa reinar sobre cada coração nessa tarde, abençoando a cada um, e que eu possa brevemente estar fazendo outro vídeo para enriquecer o Teu santo nome, Pai, não para que meu nome venha se aparecer à humanidade, mas para que o Teu nome ele venha a ser glorificado através da cura dessa senhora, através da cura dessa senhora, nos presídios, onde que tiver pessoa enferma, que Tu possa curar através da Tua palavra, porque a Tua palavra diz que tudo aquilo que pedir em oração, crendo, recebereis. Eu posso pedir nessa tarde, profetizar para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que vai assistir esse vídeo, a cura, a libertação e a salvação. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória.